Olá e bem-vindas e bem-vindos. A análise de hoje é sobre um daqueles jogos que ficam na memória, sabe? Uma final de futebol que foi muito, mas muito mais do que 90 minutos. Com certeza. Foi um teste de nervos, uma batalha tática e, no fim, uma história decidida pelas mãos de dois goleiros em lados opostos da sorte. Exatamente. A gente tem aqui uma reportagem bem detalhada sobre a final da Copa Intercontinental de 2025, lá em Doha, no Catar, entre Flamengo e PSG. E a nossa missão hoje não é só recontar o que aconteceu. Não mesmo. É mergulhar nos momentos que definiram aquele 1-1 no tempo normal e, principalmente, entender por que a disputa de pênalti se tornou um dos colapsos mais dramáticos que a gente já viu. É uma história de um sonho que esteve muito, muito perto de se realizar. E para entender a frustração, talvez o melhor seja começar pelo fim. É uma boa ideia. Pelo placar da disputa de pênaltis, PSG 2, Flamengo 1, um placar que, assim, esconde o detalhe mais chocante. Que é o número de pênaltis perdidos, né? O Flamengo desperdiçou 4 cobranças. 4. Isso é um número quase inacreditável para uma final mundial. É um número que assombra e eleva imediatamente o goleiro do PSG, o Matvei Safonov, à condição de herói absoluto da noite. Ele defendeu 3 cobranças. 3. Mas antes de chegar nesse desfecho, a gente precisa entender como o jogo chegou até ali, porque a partida em si foi uma verdadeira montanha-russa. A fonte descreve a atuação do Flamengo como corajosa, mas o início foi um sufoco. Um sufoco total. O PSG entrou em campo e, assim, simplesmente tomou conta do jogo. A reportagem fala em domínio do meio-campo e os nomes citados são Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. E não é só uma lista de jogadores talentosos, certo? Havia uma dinâmica ali que o Flamengo não conseguiu decifrar de jeito nenhum. Nenhuma. E o domínio do PSG vinha todo desse trio. Não era só posse de bola, era o jeito como eles se moviam. A fonte até destaca essa engrenagem, sabe? O Vitinha ditava o ritmo. O maestro. Isso. Controlava a velocidade do jogo. O João Neves era o destruidor, um carrapato que não deixava o meio-campo do Flamengo respirar. Não deixava sair jogando. Nada. E o Fabian Ruiz era o elemento surpresa, o jogador que quebrava as linhas chegando na frente. O Flamengo ficou completamente encaixotado, sem resposta para essa triangulação. E essa dificuldade em sair jogando acabava por expor demais a defesa, né? Quando a bola chegava lá atrás, a situação ficava ainda mais tensa, principalmente por causa do goleiro, O Agostinho Rossi... que a reportagem aponta como um personagem central e não pelos bons motivos. Olha, e a reportagem não pega leve com o Rossi, não. A palavra que eles usam para descrever a atuação dele é caótica. E, sinceramente, os lances comprovam isso. Sim. Logo aos 10 minutos, ele já deu um susto na torcida numa saída meio estranha do gol, mas a bola já tinha saído. Foi um aviso. Um prenúncio. Exato. O problema é que, aos 37 minutos, o erro. Ele veio e foi fatal. Foi o lance do gol do PSG, um cruzamento rasteiro do Doué, que parecia defensável. Parecia, mas a abordagem do Rossi foi desastrosa. Em vez de encaixar ou espalmar para longe, ele tentou interceptar a bola rasteira e, basicamente só, a amorteceu. Deixou ela ali, né? Ele preparou a bola para o Kvicha Kvaratskhelia, que vinha logo atrás, só empurrar para o gol vazio. Foi uma falha técnica de tomada de decisão que custou o primeiro gol numa final mundial. É o tipo de erro que desestabiliza uma equipe inteira. E desestabilizou mesmo. Para piorar o cenário, o Flamengo até teve a sua grande chance no primeiro tempo para empatar, o que poderia ter mudado completamente a história do jogo. Numa falta cobrada pelo Arrascaeta, o Pulgar apareceu livre sozinho na pequena área. É o tipo de chance que, assim, não se pode perder. E ele perdeu. Cabeceou para fora. Então, se a gente juntar as peças do quebra-cabeça no intervalo, o quadro era sombrio. Muito. 1-0 para o PSG, um gol sofrido numa falha individual do seu goleiro, a melhor chance de gol desperdiçada e uma sensação de impotência tática no meio-campo. A pergunta que ficava no ar era:
como o Felipe Luiz poderia virar este jogo. E ele conseguiu. O segundo tempo foi outra história. O Flamengo voltou diferente, mais agressivo, e a reportagem aponta uma substituição como ponto de virada, a entrada do Pedro no lugar do Carrascal. Sim. À primeira vista, parece uma troca simples, um centroavante por um meia, mas o efeito foi muito maior, não foi? Foi uma mudança genial, não só pela entrada do Pedro em si, mas pelo que ela causou no sistema do PSG. Com um centroavante fixo, como o Pedro, os zagueiros do PSG, Marquinhos e Beraldo, não podiam mais sair da área. Ficaram presos. Exatamente. Ficaram presos. Isso deu ao Arrascaeta o espaço entre as linhas que ele não teve o jogo inteiro, e foi justamente nesse espaço recém-criado que ele recuperou a bola que originou o pênalti. Foi uma peça que desmontou tudo. Desmontou o quebra-cabeça francês. É fascinante como uma única alteração pode ter um efeito dominó tático tão grande. E essa mudança também beneficiou o Bruno Henrique, que voltou para a ponta esquerda, a posição dele, e começou a criar muito mais perigo. E exatamente, com o Bruno Henrique aberto na esquerda e o Pedro segurando os zagueiros, o ataque do Flamengo ganhou profundidade e referência. E foi dessa nova postura que nasceu o gol. Pressão alta. Pressão alta, erro do PSG na saída de bola, e o Arrascaeta, mais ligado que todos, roubou a bola e sofreu o pênalti do Marquinhos. O árbitro até precisou do VAR, mas a penalidade foi clara. A tensão naquele momento devia ser absurda, e a responsabilidade caiu nos pés do Jorginho, o especialista do time. Ele foi para a bola com aquele pulinho característico dele, que sempre divide opiniões. Divide, mas que funciona, né? Ele deslocou completamente o Safonov e empatou o jogo. Um alívio imenso. Aquele gol não só igualou o placar, mas incendiou a partida. Deu ao Flamengo e à sua torcida a sensação de que sim, o título era possível. O jogo estava completamente aberto. E aí o PSG sentiu o golpe e veio com tudo pra cima. O técnico Luiz Henrique não esperou, lançou os seus melhores jogadores do banco, como o Barcola, e o Ousmane Dembélé, que a fonte até descreve como o melhor do mundo naquela época. E o Flamengo, claro, sentiu o cansaço e recuou. Isso, apostando numa estratégia de contra-ataque. Uma estratégia perigosa, mas que quase funcionou. O atacante Plata teve algumas arrancadas que levaram perigo. Mas a ironia do destino é que a bola do título, a chance de evitar a prorrogação, caiu nos pés de um jogador do PSG. E não um jogador qualquer. Não mesmo. O Marquinhos. No último lance do tempo normal. Outra saída confusa do Rossi, a bola sobra limpa para o zagueiro brasileiro com o gol praticamente aberto. É inacreditável o que aconteceu a seguir. Ele conseguiu chutar nas mãos do Rossi, que já estava caído. Foi um erro tão ou mais grave do que o do Pulgar no primeiro tempo. Um zagueiro daquele nível, naquela posição... Era a chance de redenção para ele. Era a chance de redenção depois do pênalti. E ele desperdiçou. Aquele erro monumental praticamente decretou que a final iria para a prorrogação. E na prorrogação, o que se viu foi o cansaço tomando conta de todo mundo, o jogo ficou mais arrastado, com as duas equipes já no limite físico. A reportagem faz questão de elogiar os laterais do Flamengo, o Alexandro e o Varela, que aparentemente fizeram um trabalho heróico para segurar os pontas velozes do PSG. Foram fundamentais. Eles garantiram que o Flamengo chegasse vivo à disputa de pênaltis. Sem mais gols, a decisão do título mundial foi para a marca dos 11 metros. E foi aí que a noite de sonho do Flamengo se transformou num pesadelo. Foi. É aqui que a história toma o seu rumo mais cruel. A sequência é de cortar a respiração. De La Cruz começou bem, converteu para o Flamengo. Vitinha empatou. Aí começou o drama. O Saul, um jogador experiente, foi o primeiro a parar no goleiro Safonov. Com um balde de água fria. Mas logo em seguida, o destino pareceu dar uma segunda chance ao Flamengo. O Dembélé, a estrela do PSG, isolou a cobrança. Chutou por cima do gol. 1-1. O placar estava 1-1 e o Flamengo tinha a vantagem de volta. Era o momento de capitalizar essa sorte. Mas não aconteceu. Pedro, o herói do segundo tempo, também parou no Safonov. O goleiro do PSG já começava a crescer na disputa. Muito. Nuno Mendes marcou para o PSG, colocando os franceses na frente. A pressão sobre o Flamengo era gigantesca. E aqui, o Rossi, depois de uma noite tão caótica, ainda teve o seu momento. Ele defendeu a cobrança do Barcola, mantendo o Flamengo vivo. Exato. Estava 2-1 para o PSG e se o Flamengo convertesse as duas últimas, ainda podia vencer.
Mas a confiança da equipe Tinha sumido. parecia ter desaparecido por completo. Completamente. Léo Pereira e Luiz Araújo, os dois batedores seguintes, erraram. O do Léo Pereira foi defendido pelo Safanov e o do Luiz Araújo também. 3 defesas do goleiro do PSG, a vitória por 2-1 na disputa selou o título para a equipe francesa. É um desfecho brutal. E a fonte lembra que esta foi a segunda derrota do Flamengo numa final intercontinental em poucos anos, depois daquela contra o Liverpool em 2019. É verdade. A sensação de chegar tão perto e morrer na praia de novo deve ter sido devastadora. Sem dúvida. Mas é justo também colocar a temporada em perspectiva, e a reportagem faz isso muito bem. Apesar dessa derrota dolorosa, a equipe do Felipe Luiz não chegou a essa final por acaso. De forma alguma. Eles encerraram aquele ano com 4 títulos importantíssimos: Libertadores, Brasileirão, Supercopa e Carioca. Uma temporada histórica que, infelizmente, terminou com um gosto muito amargo. É a definição perfeita de um fim de temporada agridoce. Um sucesso estrondoso no cenário sul-americano e nacional, mas que termina da forma mais frustrante possível no palco mundial. Então, recapitulando, esta foi uma final decidida por detalhes que fizeram toda a diferença. Um erro crasso do goleiro que deu a vantagem ao adversário. Uma mudança tática inteligente que trouxe a equipe de volta ao jogo. Chances incríveis perdidas em momentos capitais e, no final, uma performance na disputa de pênaltis que entrou para a história pelos piores motivos. Exato. O Flamengo demonstrou ter qualidade e coragem para enfrentar um gigante europeu de igual para igual. Mas no momento decisivo, a parte mental pesou de forma avassaladora. E a análise de hoje deixa uma reflexão final, né? A reportagem foca muito na atuação caótica do goleiro Rossi e até menciona um erro semelhante que ele já tinha cometido no jogo anterior. Isso levanta uma questão que vai além deste jogo. Sim, e é uma questão fascinante. Em finais dessa magnitude, com a pressão de um título mundial em jogo, até que ponto o estado psicológico de um único jogador, especialmente um goleiro, pode ser o fator mais decisivo de todos? Mais decisivo que a tática? Mais decisivo que a tática do que a técnica dos batedores. Como a mente de um atleta sob o maior estresse possível pode não só comprometer o seu desempenho, mas ditar o destino de uma equipe inteira, de um clube, de milhões de torcedores. É algo para se pensar.